A gente estava vendo sobre hidrocarbonetos, né? Então, eu passei um pouquinho para vocês sobre o que era o hidrocarboneto, que era um composto orgânico, né? Mais simples que existe. Era o composto que só tinha carbonos e hidrogênios. E comecei a falar um pouquinho sobre a nomenclatura deles. É importante que a gente pare aí e faça essa parte com bastante calma. Por quê? Porque a gente aprendendo a nomear os hidrocarbonetos, eu vou conseguir nomear qualquer composto, certo? Orgânico. Por quê? Porque todos fazem da mesma forma. Então, existem bilhares de compostos orgânicos, porém, todos são nomeados da mesma forma, através do número de carbonos, através da sua cadeia principal, através dos tipos de ligação e o grupo funcional, que seria o grupo da qual ele pertence. No caso, né, os hidrocarbonetos, né, o grupo funcional a gente dá o nome de O. Então, eu vou passar um pouquinho sobre os hidrocarbonetos somente com ligações simples hoje. Amanhã eu vou passar com as ligações duplas e triplas, tá ok? Então, vamos retomar aí um pouquinho do que a gente já viu e vamos passar aí para frente. Bom, vamos lá. Passou aí para vocês. Joia. Então, vai. Saiu, voltou. Aí, voltou. Então, vamos lá. Quando eu tenho, então, os hidrocarbonetos, eles são divididos em três turmas, né? Em três tipos: alcanos, alcenos e alcinos. Ligações alcanos só tem ligação simples, alcenos tem ligações duplas e alcinos ligações triplas, certo? Bom, então os hidrocarbonetos são substâncias, né, que têm átomos de carbono e hidrogênio, tá? Dentro dessas moléculas aqui, só do meio que não é. Por que que a do meio não é? Porque ela tem um oxigênio ali em cima. Se ela tem um átomo diferente de carbono e hidrogênio, ele não é um hidrocarboneto. Daí nós vamos ver que, tá vendo esse desenho aqui, ó? Essa último C, dupla O em cima, CH3, tem vários átomos que tem esse finalzinho. Então, esse finalzinho determina que ele é um outro grupo funcional, que a gente vai ver também, tá bom? Bom, quais são os principais alcanos? Primeiro é o metano, né? O metano é o menor aí, ele só tem um carbono, tá? Ele é o gás dos pântanos, o gás natural, né? Ele é o gás que nós soltamos quando soltamos aí o pum, tá? Ele é o metano, é aquele gás que tem bastante cheiro, cara. É um cheiro estranho, né? Ele é conhecido aí como os gás dos pântanos. Por que o gás do pântano? O pântano, ele é onde tem a fermentação aí, que é o que ocorre no nosso organismo, tá? Ele é o gás natural. Ele é incolor e altamente inflamável, tá? Ele pega fogo. E aí a fórmula é o CH4. É o mais simples do hidrocarboneto, porque ele tem um carbono só. Por que ele tem quatro hidrogênios? O carbono faz quatro ligações. Lembrando disso, todo carbono faz quatro ligações, tá? Ele é produzido de processo como decomposição do lixo orgânico,
digestão de herbívoros em vulcões de lama, extração de combustível mineral. Por isso que ele é o gás que produz aí quando a gente está fazendo a digestão, tá? Que é uma decomposição, não deixa de ser. O metano, juntamente com outros gases, participa aí do efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Ele não é o único gás que é produzido no PUM, tá? Mas ele é um deles. Aí, ó, no aquecimento global, olha os gases que participam: o metano, o óxido de nitrogênio, né? O CFC, que é aquele gás que tem nos sprays, né? E o CO2, que é o dióxido de carbono, tá? Mas ele participa, você pode ver aí que ele tem uma participação bastante importante, tá? Biogás. Através de um equipamento chamado biodigestor, é possível produzir gás natural a partir da matéria orgânica. Então, eles fabricam esse gás, né? Então, a fermentação da biomassa produz o biogás, que é o metano é um dos principais componentes do biogás. E ele é utilizado como combustível. Então, ó, o que eles fazem? Excrementos, ou seja, a sujeira, né? Os resíduos, seria o cocô mesmo, né? E restos dos alimentos, eles são colocados, né, com água, né, e ele coloca aí no biodigestor, e depois ele fecha aí, ó. Dentro do biodigestor, tem as bactérias, né, que ela vai decompondo o lixo, e quando ele vai se decompondo, ele vai se transformando em um gás metano e adubo, certo? O gás, ele pode ser encanado, ou seja, ele vai ter um caninho aí que eu tiro esse gás, e esse gás aí ele pode ser aí encanado, ele é armazenado, ou ele já é levado para um gerador ou aquecedor, enfim, ele já serve, já usa como combustível, e o resto que foi decomposto, esses aí excrementos, ou seja, cocô aí dos animais aí, o resto da alimentação, ele serve como adubo, né? Então dá para utilizar isso aí, né? Os outros dois gases, né, o propano e butano, ele também são alcanos, né? E eles estão presentes no GLP, gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, tá? Então, o gás de cozinha é uma mistura desses gases. Estando aí o propano, ele está em maior quantidade. Então, ele tem propano e butano dentro do nosso botijão de gás. Eles não têm cheiro, tá? Porém, ele é colocado um cheiro no gás, aquele cheiro ruim, para que a gente consiga sentir, porque os dois são inflamáveis, tá? Então, esses daí são os principais aí gases dos alcanos. Então, eles são os principais compostos que estão no petróleo, tá? Eles são utilizados na indústria petroquímica, na produção de combustível, tá? O petróleo, especialmente, merece uma. Então, assim, o petróleo a gente vai aí falar mais sobre o petróleo aí, mas não é bem isso que a gente. Nosso foco. Mas vamos lá. O que é o petróleo? Lembrando, o petróleo, né, é um material viscoso aí, ele parece um óleo, ele é bem grosso, ele é bem escuro, ele é de verde escuro até preto, tá? A maioria das vezes ele é preto, depende de onde ele é formado. Então, ele foi formado aí há milhões de anos, a partir da matéria orgânica soterrada. Então, o que é essa matéria orgânica? Geralmente são restos de animais, principalmente de dinossauros, tá? Por quê? São muito grandes, né? Então, dizem aí que o tamanho, né, e vários juntos ali, eles foram soterrados. Dali ele começou a fermentar, como ele não tinha lugar para escapar, geralmente ele tem rocha em cima, esse gás não escapa. E daí ele ficou aí fermentando e ficou aí até formar o petróleo. E demora milhões de anos para fazer, tá? Como então toda matéria orgânica forma petróleo? Depende. Ele precisa de micro-organismos na decomposição, ele precisa de uma temperatura assim grande durante muito tempo e pressão, tem que ter uma pressão atmosférica ali muito grande e durante muito tempo, tá?
Por que pressão? A pressão, ele vai se formando através do gás que produz, tá? Enfim. A extração de petróleo, então, ela é feita de uma jazida. Jazida é o lugar onde tem um bolsão de petróleo. Então, se a gente olhar aí nessa imagem, não nessa primeira, na segunda imagem, tá lá embaixo ali, o pretinho, tá escrito óleo, que é o óleo, que é o petróleo em si. Olha quanto de rocha que ele tem que furar. Então, pensa quanto de rocha, de terra que ficou aí em cima dele. Por isso que não tinha esse escape de gás, tá? Então, daí que acontece? Precisa de uma broca muito grande e ele vai furando até chegar. E vocês podem ver que nós temos aí duas bases, né? Uma que ele vai tirar o gás e a outra que ele vai tirar o petróleo, né? Enfim, é assim que ele faz a extração. Ah, mas quando a extração na água? Também é assim, da mesma forma, só que esse equipamento aí, ele é, ele é, como é que é? Adaptado para a água, tá? Então, o petróleo pode estar no mar ou ele pode estar na terra, tá? Aqui no Brasil, nós temos o pré-sal, ele está no mar, tá? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão na terra. Lá no Oriente Médio, geralmente é na terra, tá? E é outro tipo de petróleo, tá? Aqui, ó, tá vendo? Isso é uma. Aqui, essa parte é a parte de cima. Então, seria só essa parte aí que dá pra ver ali em cima, ó. Olha o quanto ele tem muito para baixo, tá? Dizem que o pré-sal tá mais ou menos 7 quilômetros. Tem lugares que tá 7 quilômetros de profundidade. Bastante, tá? Então, quando o petróleo é retirado, né? Ele chamada e acontece nas plataformas, né? E esse petróleo passa por um refino. O que é refino? A gente esquenta esse petróleo, então ele entra lá nessa partinha amarela, lá no comecinho, o óleo bruto. Ele vai esquentando e até ele ferver. Quando ele vai fervendo, ele vai saindo em torres. Então, ó, 400 graus, que é o mais profundo, ó, a 150 graus ele já começa a evaporar. Quando ele chega a 150 graus, sai primeiro o GLP, que sai primeiro o gás. 200 graus, quando chega a 200, a gasolina, a parafina, o óleo. Então, cada temperatura aí vai saindo uma quantidade de gás e eles vão separando, tá? Por exemplo, como isso funciona, tá? Vamos tentar esclarecer melhor isso. Se a gente pegar, por exemplo, misturar álcool e água, misturar aí e aquecer e colocar aí para esquentar. A água ferve a 100 graus, certo? Mas o álcool ferve a 36. Então, o que que acontece? Se a gente colocar água e álcool e esquentar, quando chegar em uma temperatura de 36 graus, ele vai começar a ferver. Mas ele vai ferver a água? Não, ele vai ferver só o álcool. E ele vai ferver até evaporar todo o álcool. Tá, acabou de evaporar o álcool, você vai ver que ele vai parar a fervura, daí vai continuar subindo a temperatura. Quando chegar nos 100 graus, ele ferve a água. É isso que acontece aqui no petróleo. Quando ele chega nos 150 graus, ele vai ferver o quê? O GLP. O GLP, daí ele vai sair. Então, é assim que vai acontecendo. Então, eles vão aumentando a temperatura. Então, cada vez que chega em uma temperatura, sai uma determinada substância, tá bom? Isso a gente chama de destilação, tá? Destilação fracionada. Então, aí, os gases, eles são mais simples, né, dos produtos. Então, ele tem aí cerca de 1 a 5 carbonos, são gases. A gasolina tem de 6 a 10 carbonos, tá? Geralmente é 8. Uma gasolina boa aí é 8, tá? Mas tem a de 10, por quê? Porque a gasolina, essa de 10, não é a gasolina que vai no carro, tá? Tem o querosene, que de 11 a 12, óleo diesel. Então, cada aí depende da quantidade de carbonos, ele forma uma molécula, tá bom? Bom, no Brasil nós temos aí o pré-sal, tá? O que que é o pré-sal? É a reserva de petróleo que nós temos. Por que o pré-sal?
Porque ele está depois, então se a gente olhar assim, ele está depois ou antes, enfim, depende do jeito que a gente está olhando. Se a gente está olhando do núcleo para cima, ele está antes do sal, da camada de sal. Ele é ele vai de Santa Catarina, embaixo aqui, até o Espírito Santo. Toda essa parte aí do nosso litoral, ele tem petróleo, tá? No Rio de Janeiro tem bastante plataformas, tá? Então, assim, fala-se que a gente vai conseguir até 8 bilhões de barris de petróleo, tá? Porém, hoje é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Só que a gente não consegue explorar tudo ainda, porque nós ainda não temos tecnologia suficiente para conseguir explorar tudo, para conseguir perfurar tudo sem que isso exploda, sem que isso se perca aí. Então, nós conseguimos, o petróleo está sendo retirado. Uma das crises, grandes crises políticas que aconteceram aí do governo Dilma, que foi retirado do PT, essas coisas aí, foi por causa do sal, ou do pré-sal, desculpa, foi por causa do petróleo, porque é muito, muito, muito dinheiro envolvido, tá? O petróleo, essa parte do pré-sal, foi encontrada aí durante o governo Lula, tá? Como tem muita gente interessada nisso, principalmente em outros países, começou uma crise política aí através disso, tá bom? Então, a nossa crise política que nós estamos vivendo hoje é por causa disso. Outros países, por exemplo, no Oriente Médio, né? Kuwait, Emirados Árabes, ali eles tiveram guerras, né? Historicamente, ali no Oriente Médio, né? Tiveram guerras o tempo inteiro por causa do petróleo, tá? No Brasil, nós não tivemos uma guerra, nós tivemos uma crise política. Por quê, gente? Vocês não têm noção. É muito, muito, muito dinheiro e muita gente querendo ganhar dinheiro por cima disso. Então, o nosso problema político aí não tem nada a ver com o PT roubar, com enfim, Temer entrando, direita boazinha tirando a esquerda do poder porque eles roubam. Na verdade, tudo tem a ver por causa de dinheiro e tem muita roubalheira de ambos os lados aí, porque é política, né? Política e honestidade aí parece que não caminham junto. Mas nosso grande problema aí político é por causa do petróleo, mas quando eu falo por causa dele, é porque todo mundo quer ganhar em cima. Na época da Dilma, eles queriam a privatização da Petrobras, não conseguiu. Por que a privatização? Porque quem consegue, quem tem o domínio disso, manda no planeta, porque quase tudo é feito de petróleo hoje. Não conseguiram fazer a privatização da Petrobras, eles conseguiram privatizar um pouco o petróleo, eles conseguiram vender, não conseguiram fazer o que eles queriam, mas aí também hoje o nosso pré-sal, o nosso petróleo não pertence mais ao Brasil, graças aos políticos que nós temos aí. Então, pertence e não pertence, é uma coisa meio complicada, mas isso aí vocês vão estudar melhor em geografia, tá bom? Bom, o que nós vamos ter aqui? A questão do nosso, nós vamos nomear. Então, né, para dar nome aí aos hidrocarbonetos, é necessário utilizar uma nomenclatura feita pelo IUPAC, que é International Union for Pure and Applied Chemistry, ou seja, União Internacional da Química Pura e Aplicada. O que ele fez? O que ele entendeu? Que para a gente nomear qualquer átomo, qualquer composto, nós precisamos do quê? Ai, derrubei. Nós precisamos utilizar o quê? O número de carbonos e o tipo de ligação que acontece entre eles. Então, nós temos aí
Um nome dos compostos ele é composto de três partes, tá? Eu vou passar aqui para vocês como funciona essas três partes, tá? Ó, deixa eu passar aqui que é mais fácil para vocês entenderem. Então, um composto carbônico, ou seja, um composto orgânico, ele é o nome, como que a gente dá nome para esse trem? Ó, nós temos o prefixo mais infixo mais sufixo. Todo composto orgânico, a nomenclatura se dá assim, ou seja, os nomes. Então, os nomes se dão dividido em três: um prefixo, um infixo, um sufixo. Começo, meio e fim. O prefixo é a quantidade de carbono. Quantidade de carbono. Ou seja, depende da quantidade de carbonos, é o nome do trem. Então, metano, metanal, metanol, metanodiol. Metanodiol não tem, mas metanol, ácido metanóico. Então, tudo vai depender da quantidade de carbonos, que é o começo do nome. Que nós temos lá, ó, met, et, prop, but, pente, etc e tal. Então, esses começos aqui são nossos prefixos. Esse comecinho desse nome aqui depende da quantidade de carbonos. Infixo, o meio, vai determinar tipo de ligação entre os átomos de carbono. Pode ser simples, duplas, triplas. Pode ser quádruplas? Não. Pode ser até triplas. Mas eles podem ter uma ou mais duplas, ele pode ter uma ou mais triplas, ele pode ter dupla e tripla. Então, daí, o que acontece? Aqui, ó, é o em, in, dien, diin, triem, ou seja, tenho três duplas. Eu posso ter três triplas. Então, o meio do nome, então, ó, o prefixo e o infixo são iguais para qualquer composto. O que vai mudar? O sufixo. Esse sufixo aqui seria o grupo funcional. Ó, funcional. E daí, os hidrocarbonetos terminam em O. Os álcools terminam em ol. Os aldeídos terminam em al. Os ácidos, óico. Entendeu? Então, é óico, acho que é. Enfim. E aí por diante. Então, o que acontece? O que nós vamos estudar agora? Só os hidrocarbonetos, então todos vão terminar em O. Então, o que nós vamos ver? O prefixo, que é a quantidade de carbonos, o infixo, tipo de ligação, e no final, aí, o nosso hidrocarboneto. Então, deixa eu voltar aqui. Então, com isso, a gente vai dar os nomes que eu quero. Então, como que a gente vai fazer? Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui. Não, é isso que eu quero.
aqui. Então, a gente já viu aqui. Ó, então, nós temos aí, ó, prefixo, a quantidade de carbonos, infixo, tipo de ligação. Simples, que é o meio. Então, ó, met mais an, metano, porque termina com o. Etano, propano. Então, essa a gente vai pegar, vai contar a quantidade de carbonos e ver o tipo de ligação. Então, pode ser simples, duplas, tiver duas duplas, três duplas, tripla ou duas triplas. O que que acontece aí? Até pode acontecer de um elemento, né, um composto aí, quando ele tem essa dupla, essa tripla ligação, a gente tem que explicar aonde é. Então, nesse começo, hoje, amanhã, nós vamos fazer, eu vou tentar só o metano, tá bom? Então, vamos lá. Ó, então, os alcanos, só os metanos não, só os alcanos, desculpa. São os hidrocarbonetos que só tem ligação simples. Então, primeiro nós vamos fazer só de ligação simples, tá bom? Depois nós vamos fazer com ligação dupla e tripla. Então, ó, se a gente tem aí até 4 carbonos são gasosos, né? Os compostos. De 5 a 16 são líquidos, acima de 17 são sólidos, tá? Bom, então o que que nós vamos fazer? A regra geral é o seguinte: para cada, ó, CnH2n mais 2. O que que isso significa? Que para cada átomo de carbono, eu tenho o dobro deles mais 2 hidrogênios. Então, por exemplo, se eu tiver 5 carbonos, ó, deixa eu voltar lá. Então, essa é a fórmula geral, tá? Então, a fórmula geral é o seguinte: o que nós temos aqui? Ó, nós temos uma fórmula geral. O que isso significa? Que até tem exercício sobre isso, nós vamos fazer, tô retomando, tá? Ó, então nós temos aí CnH2n mais 2. Então, se nós temos aí um elemento com 5, quantos hidrogênios eu tenho? Ó, 2 vezes 5 mais 2. Então, C5H12. Vamos desenhar. 1, 2, 3, 4, 5. Cada um faz 4 ligações, certo? Se cada um faz 4 ligações, então vamos pensar, ó. Aqui eu tenho um H, aqui eu tenho outro H, outro, ó. Cada um vai ter 4 aqui. Então, retomando isso que eu já falei isso na aula passada, ó. Eu posso ou não colocar esses risquinhos, tá? Se eu contar, vai dar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que é essa fórmula aqui, ok? Então, vamos voltar lá. Então, essa é a fórmula geral para a gente saber. Bom, para a gente conseguir fazer, ó, então vamos pensar aqui. Metano, por quê? Porque tem um carbono só. Met mais an mais o. Ó, é assim que vai formando o nome, certo? Então, quando ele não tem radicais ou não tem ramificações, é fácil. Eu vou contar quantos carbonos tem, terminar com ano. Legal. Só que o duro é quando tem uma ramificação aqui. Olha aqui, nós temos uma cadeia, lembra que nós olhamos já a cadeia. Nós temos uma cadeia e nós temos aí uma ramificação, tá? Então, eles são chamados, nós temos aí os nomes. Então, quando nós temos um radical com um carbono, a gente chama de metil, com 2, etil, com 3, propil,
com 4 butil e com 5 pentil. Às vezes, o propil, o butil e o pentil, eles não estão nessa cadeinha assim. Mas depois eu vou passar isso melhor para vocês, tá bom? Olha aqui. Então, como que a gente vai nomear? Primeiro, eu vou identificar aí a cadeia principal. Então, ó. Então, deixa eu passar aqui para vocês entenderem melhor. Ó. A gente só vai fazer isso daqui a pouco, hein? Ó. Então, o que que nós vamos fazer? Então, nós temos aí, primeiro, identificar a cadeia principal. Opa! Identificar a cadeia principal. Ou seja, a cadeia principal, nós é essa daqui, ó. Ela tá ligadinha uma na outra. Ó, por quê? Dá uma olhada, aqui tá sobrando, então aqui, ó, uma só. Aqui, isso daqui seria a nossa ramificação. Numerar os carbonos para dar ao radical metila, que é o radical esse daqui, que é o metil, o menor número possível. Ou seja, aqui a gente tem que numerar. Qual que é o carbono? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, se ele começasse, se esse daqui fosse o carbono 1, deixa eu apagar tudo aqui para ficar mais fácil. Ó, a gente tem que numerar. Por quê? Porque eu tenho que explicar para vocês onde está o metil. Eu posso falar assim, metilpentano, tá? Daí vocês vão falar assim para mim, mas aonde que está esse metil na minha molécula? Eu vou falar assim, desenha o metilpentano aí para mim. Aí você vai falar assim, nossa, mas onde que está esse metil? Pode estar em qualquer carbono. Pode estar nesse carbono, pode estar nesse ou nesse. Por isso que a gente tem que falar onde ele está. Eu tenho que numerar, então. Ó, esse é um... Se fosse assim, o nosso metil estaria no carbono 4, mas não é o menor número possível. Então, ele tem que ser o menor número possível. Então, a gente começa... Ou seja, para a gente numerar a cadeia, eu vou começar olhando onde está o radical mais perto da ponta. Então, no caso aqui, ó, 2-metil. Então, se eu falo para vocês 2-metilpentano, significa, ó, pentano significa que eu tenho 5 carbonos e 2-metil, ou seja, significa que no carbono 2 eu tenho um radical metil. Pode ser em cima, pode ser embaixo, não faz diferença. Então, é isso que significa esse número aqui. Esse número significa aonde está o radical, primeiro o nome do radical, depois o nome do composto. Então, é assim que funciona. Opa, deixa eu desligar aqui. Opa! Então, o nosso composto a gente vai fazendo dessa forma, certo? Bom, e aqui que nós temos que fazer depois? Nós vamos dar nome aqui. Olha aqui, nesse primeiro, ó, 2,2 metilbutano ou 2-dimetilbutano. Por quê? Porque nós temos aí no carbono 2, nós temos 2 metil. Aí eu tenho que colocar 2,2? Bom, eu posso colocar só 2 de metil, porque significa que tem 2 metil no carbono 2. Ou eu posso colocar 2,2, tá? Se for, eu posso colocar aí, ó, aqui na segunda cadeia, nós temos 1 no carbono 2 e 1 no carbono 3. Então, eu posso colocar 2,3 metilbutano, por quê? 2,3, porque eu tenho 1 no 2 e 1 metil no 3. Ou 2,3 dimetil. Aí, eu preciso colocar o dimetil? Não, não necessariamente. Eu posso colocar só os números dele, tá bom? Eu sempre coloco os dois, né, por causa disso. Bom, então, hoje nós aprendemos a como... Deixa eu sair daqui. Hoje nós aprendemos a como nomear os carbonos.
Amanhã nós só vamos fazer exercícios disso, tá? Amanhã eu vou ficar espertinha aí para ver se muda o horário ou não. Não sei se vai ser às 7 ou se vai ser às 10 para as 8 nossa aula, tá? Mas de qualquer forma, amanhã teremos uma aula. E amanhã nós só vamos fazer isso. Então, o que que eu vou fazer? O que que eu vou mandar para vocês? Vou ver se eu mando hoje já os compostos. Se vocês quiserem copiar os compostos, eu vou colocar a aula de hoje e vou colocar os compostos que nós vamos nomear amanhã, tá bom? Então, eu vou colocar o quê? Essa apresentação no Classroom de vocês. Se vocês quiserem copiar, eu até vou deixar ali já as orientações. Se vocês quiserem copiar as moléculas para amanhã a gente nomear juntos, vai ficar melhor para vocês. Ai, precisa fazer isso? Não, depois vocês, porque esses nomes, todas essas nomeações vão estar lá no arquivo também, tá bom? Então amanhã nós só vamos fazer as nomeações. Eu vou passar o arquivo para vocês hoje. Se vocês quiserem imprimir ou quiserem copiar para amanhã, legal. Se não, não tem problema, vai estar amanhã, vocês vão poder fazer isso na hora, tá bom? Gente, até amanhã e um ótimo dia para vocês, tá bom? E até mais. Fiquem com Deus.